Seja muito bem-vindo ao Jornada com Fé. E hoje a gente vai mergulhar em mais um capítulo da Bíblia. Espero que você esteja comigo nessa jornada. Eu sou a Jenny Almeida, cristã, serva do Senhor. E por comando dele estou aqui obedecendo e gravando todo o Novo Testamento. E hoje a gente vai ler 2 capítulos. Estará em Romanos 3 e 4. Então abre sua Bíblia, vem comigo para que Jesus edifique a nossa vida, o nosso entendimento, que a gente possa multiplicar a vontade dele aqui nessa terra. Versículo 1. Que vantagens há então de ser um judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Veja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas as palavras e prevalece quando julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória? Por que sou condenado como pecador? Versículo 8. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? Está em aspas, uma pergunta aqui. A condenação dos tais é merecida. Vou recapitular o 8. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Versículo 9. O título é Ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, como as suas línguas enganam. Veneno de serpentes está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, ou diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Versículo 21. Tem um título, A Justiça por Meio da Fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Ponto. Não há distinção. Todos os que creem. Versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei?
Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Versículo 30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. E assim chegamos ao fim do capítulo 3. Difícil esse capítulo, hein? Ele trabalha com 3 temas aqui. E o primeiro é afirmando que ninguém é justo, né? Somente Deus, porque nós somos pecadores e todos os dias temos que pedir perdão dos nossos pecados. Depois, sobre a justiça por meio da fé, então, que nós temos que seguir os princípios da fé, mas não é porque a gente segue os princípios da fé que a gente vai descumprir as leis, né? Mas as leis da terra não substituem, não passa por cima das leis divinas, né? Da nossa fé, que é em Deus, o único Deus, né? E aqui ele reforça, né? Existe um só Deus. Vamos agora ao capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. Esse é o título. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem o que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é desconsiderado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa? Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Quando ainda não fora circuncidado, portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E igualmente, o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil? Recapitulando o versículo 14, que eu li num tom de pergunta, mas ele está afirmando. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil? Porque a lei produz ira, e aonde não há lei, não há transgressão? Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu,
o constituir pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. A Abraão, contra toda esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por os nossos pecados e ressuscitados para a nossa justificação. Que coisa mais linda, né? Chegamos ao fim de 2 capítulos no nosso dia de hoje, que é mais um dia aí de muitos desafios. Eu sei que às vezes no dia a dia, né, a gente tá naquela correria e às vezes não consegue parar para ler a Bíblia, mas espero que você tenha, né, absorvido um pouquinho aí de Romanos 3 e 4. Confesso que não é fácil ler Romanos, porque eles encurtam muito e trazem muitos resumos, né? Mas amém, né? E aqui o nosso mandamento de hoje é: demonstre, né, a sua fé em Deus, né? E a ação seria: confie em Deus para algo impossível. Então, confia que só Deus pode fazer algo impossível, assim como Abraão creu, né? Ele tinha 100 anos quando ele recebeu a promessa que ele seria pai de nações, porque ele tinha 100 anos e ele e Sara não tinham filhos ainda, né? E como que eu vou ser um pai de nações sem filhos? E ali Abraão confiou com fé, né? Então, hoje, que você tenha essa fé de Abraão, eu também, né? Quero para mim, na minha vida, em nome de Jesus, porque no nosso post até a gente pode colocar lá, Romanos 3, do 23 a 24. Todos pecaram e são justificados pela graça de Jesus, né? Então, Jesus nos salva pela sua graça e Ele quer entregar esse presente para nós todos os dias quando, né, estamos caminhando debaixo da lei, debaixo da ordenança dEle. Então, que você esteja comigo amanhã, que amanhã a gente vai para o dia 38, continuaremos em Romanos, e saiba que é muito especial para mim, espero que esteja sendo especial para você, conhecer todo o Novo Testamento, para a gente conhecer, né, todo o momento que Jesus esteve aqui, tudo que Ele ensinou e tudo que Ele nos ensina, que a gente possa multiplicar, né, todo o amor que Ele nos deixou aqui, fortalecer a fé dos nossos irmãos e a nossa fé, né. Então, fica comigo, te espero amanhã, a paz do Senhor Jesus esteja com você.